O vídeo de hoje é a parte 2 de carros que ficaram esquecidos no mercado de usados e que por isso pode ser uma boa oportunidade de comprar um carro legal gastando pouco. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 80 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Ford Mondeo MK3. É um carro bem desconhecido aqui no Brasil, principalmente nesta geração. Antes do lançamento do Fusion, ele era o principal sedã grande da Ford, se posicionando acima do Focus, mas abaixo do Taurus. E ele é mais ou menos uma mistura entre o Focus e Fusion, por isso ele se assemelha muito com ambos os carros em diversas características. O Mondeo chegou aqui no Brasil em 2002 e logo em 2006 ele recebeu um facelift, mudando pouquíssimos detalhes bem superficiais na carroceria. Ele só tem uma versão com todos os equipamentos de série, e como ele era um carro máximo da Ford Brasil na época, ele tem diversos equipamentos e mimos bem legais que até hoje em dia se destacam, como o ar-condicionado digital, a regulagem elétrica para o banco do motorista e passageiro, sistema de rádio individual para os ocupantes traseiros, teto solar, rádio com entrada auxiliar e disqueteira para 6 discos, computador de bordo, entre outros equipamentos. Na segurança, ele também não se sai mal, tendo já o freio a disco nas 4 rodas, com ABS e EBD, os airbags frontais e laterais. Para um carro dos anos 2000, ele se destaca muito neste quesito. Mas talvez você queira um carro com espaço interno e um porta-malas gigantesco. Bom, o Mondeo tem um entre-eixos de 2,75 metros e um absurdo porta-malas de 500 litros para ninguém colocar defeito. Por isso é uma opção muito legal para uma família grande. Na mecânica não temos nada de complexo, é a mesma mecânica usada em outros carros da Ford, como o Focus e EcoSport. O motor é o 2.0 Duratec, ainda a gasolina, que gera 143 cavalos a 6.000 RPM e 18,9 kg de torque a 4.500 RPM. O seu câmbio é um automático de 4 marchas, o que era bem comum para a época. Com isso ele faz de 0 a 100 km por hora em 11,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Ele tem um desempenho bem modesto para um sedã grande. O seu consumo médio oficial é de 7,1 km por litro na cidade e 12,1 km por litro na estrada, também nada mal. Um Ford Mondeo 2006 tem preço médio entre 25 e 35 mil reais. Para você que quer um carro diferente, mas não pode gastar muito ou não quer ter dor de cabeça, é uma opção bem interessante. Você vai levar um carro bem refinado, com um bom acabamento e equipamentos, mas não vai ter a dificuldade na hora de fazer uma manutenção, já que a mecânica dele é bem simples, ou mais simples do que a do Fusion, por exemplo. O único pênalti são peças de acabamento. Como foi um carro que não vendeu tanto e já é um pouco antigo, você talvez não ache com facilidade. A segunda opção que eu coloquei na lista é o Kia Opirus, que muitos inscritos pedem para eu comentar aqui no canal. É um carro muito mais desconhecido que o Mondeo. Talvez você esteja conhecendo esse carro agora, nunca ouviu falar desse carro. Ele basicamente foi a primeira geração do Cadenza, sendo um dos carros mais luxuosos da Kia mundialmente. E começou nele com o compartilhamento de plataformas entre os sedãs da Kia e Hyundai. Ele usa a mesma plataforma do Azira, mas no modelo anterior que não chegou aqui no Brasil. Já o motor é exatamente o mesmo. Aliás, ele chegou aqui no Brasil apenas na versão GL, que era topo de linha e disponibilizava o motor 3.8 V6 Lambda. Por ser um carro de luxo e executivo, ele entrega tudo que tinha de direito para aquela época. E o Opirus está mais para um carro que foi feito mais para os ocupantes traseiros. Em outros mercados, ele tinha apenas 4 lugares, já que o banco do meio tinha um console, na verdade era um console. Por aqui você vai ter um porta-malas de apenas 450 litros. Não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Mas o entre-eixos dele é de 2,80 metros, é quase um Kwid. Também sendo um carro que se comporta muito bem para levar uma família bem grande, não só pelo espaço interno, mas também pelo conforto absurdo que esse carro tem. Na mecânica eu já tinha dado um spoiler de qual ele usava. Bom, o motor é um 3.8 V6 Lambda que gera 267 cavalos a 6.000 RPM e 36 kg de torque a 4.500 RPM. O câmbio é um automático convencional de 6 marchas.
Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 218 km por hora. Apesar de ser um V8, não espere um desempenho acima da média ou surpreendente, isso porque não é o foco dele e também porque é um carro bem pesado. Ele pesa mais de 1.700 kg. Agora, onde você vai se decepcionar é na média de consumo. Primeiro que o tanque dele tem 70 litros e sai caro na hora de abastecer. E a média de consumo dele também é de chorar. Espere fazer dentro da cidade uma média de 5 km por litro. Já na estrada, 8,1 km por litro. Não tem nem como falar que é ruim, já que é um carro V8 bem pesado. Um Kia Opirus 2009 tem preço médio entre 35 e 45 mil reais. É uma opção muito boa para um segundo carro ou para viagens, já que principalmente o consumo dele pesa bastante. Em relação a peças, pelo menos de mecânica, você encontra com bastante facilidade. Agora, peças de acabamento é difícil achar, ou peças da suspensão. Aqui no Brasil, a gente sempre sentiu falta das versões esportivas de alguns carros que são lançados em outros mercados, mas que nunca chegam aqui no Brasil. Mas também quando chegam as pessoas não ligam muito. Exemplo do Renault Fluence. Eu já comentei muito aqui no canal sobre as versões convencionais muito conhecidas e que agora está tendo um bom mercado. Mas a versão que sempre ficou esquecida é a GT, uma versão esportiva para quem quer ter um desempenho um pouco melhor, mas sem perder as boas características de um sedã médio, como conforto, espaço interno e equipamentos. Não é o único que vai propor isso dentro da categoria dele. Tem o Civic Si e o Jetta TSI, que são carros com apelo mais esportivo, mas mantêm as características de um sedã. O problema desses carros é que eles são mais caros e mais difíceis de manter. O GT é feito por cima da versão Privilege, que é a versão topo de linha, que tem todos os mimos e itens de segurança possíveis. Outro detalhe a se comentar são as mudanças feitas nessa versão, mudanças que deixaram ele muito mais bonito, como as rodas de 17 polegadas, os spoilers, o aerofólio e por aí vai. Porém, o mais legal dessa versão é a mecânica totalmente diferente das versões convencionais. O seu motor é o F4R, que é da família da versão convencional, que é a M4R, porém ele é turbo alimentado e com algumas outras modificações. É herdado do Megane GT europeu e traz melhorias nos pistões, bielas, virabrequim e bronzinas. O sistema de arrefecimento também foi melhorado. Com todas essas modificações e melhorias, o motor 2.0 turbo gera 180 cavalos a 5.500 RPM e 30,6 kg de torque a 2.250 RPM. São 180 cavalos para um carro que pesa pouco mais de 1.340 kg, que dá um excelente peso-potência para ele. Seu peso-potência é de 7,5 kg por cavalos. Por ser um esportivo raiz, ele só foi oferecido com um câmbio manual de 6 marchas. Segundo a Renault, esse câmbio ainda tem uma relação mais longa, além da embreagem que passa a utilizar disco de 240 mm, o que faz com que o Fluence GT chegue de 0 a 100 km por hora em apenas 8 segundos e atinja uma velocidade máxima de 220 km por hora. Não é um Jetta TSI, mas ele se sai muito bem, até porque tem 20 cavalos a menos. Um bom consumo não é critério para um carro com essa proposta, mas ele faz cerca de 8,1 km por litro na cidade e 13,5 km por litro na estrada, segundo dados oficiais. Um Renault Fluence tem preço médio entre 50 e 60 mil reais. E se você for procurar por este carro, não confunda com a versão GT Line, que só tem um visual esportivo. Eu vi vários anúncios de Fluence GT Line sendo vendidos como GT, então preste bem atenção. O Volkswagen Bora foi um dos sedãs médios que menos vendeu aqui no Brasil, e até hoje no mercado de usados é um carro que tem uma péssima revenda. Mas eu vou mostrar para vocês que é um carro excelente, sendo muito confiável e com um preço muito interessante. Eu separei para a lista de hoje os últimos modelos, mais ou menos de 2008, que são mais fáceis de achar. O Bora é um carro bem parecido com o Polo, a carroceria, o interior, a lista de equipamentos e muitas outras características são bem iguais. Poderia dizer que o Bora é um Polo melhorado. Ele tem apenas uma versão que podia ter o câmbio manual ou automático. Todos os equipamentos eram de série e por ser um carro médio, ele já é muito completo, entregando itens como direção hidráulica, o ar-condicionado digital, freios ABS, airbag duplo, vidros elétricos, Isofix e alguns outros equipamentos. Então, pela faixa de preço dele, é um carro bem completinho.
Na mecânica temos uma bem tradicional da Volkswagen, que se destaca na facilidade em fazer a manutenção. O motor é um 2.0 EA113 que gera 116 cavalos a 5.200 RPM e 17,3 kg de torque a 2.400 RPM. Ele tem a opção de câmbio manual de 5 marchas ou um automático Aisin de 6 marchas, um destaque para a época, já que a maioria dos concorrentes tinham 4 ou 5 marchas. Com isso, ele faz de 0 a 100 km por hora em 11 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. O consumo do bora é de 9 km por litro na cidade e 11,6 km por litro na estrada. Um Volkswagen Bora 2008 tem preço médio entre 30 e 40 mil reais. Para fechar a lista de hoje, eu separei que talvez seja uma das melhores opções para você que quer um carro bem familiar. É o que mais se encaixa nessa proposta, que é o Nissan Livina, um carro muito interessante, porém pouco lembrado. O monovolume da Nissan chegou aqui no Brasil em 2009 em duas variações, a Livina convencional e a Gran Livina, que não passava de uma Livina com porta-malas maior para acomodar mais bagagens ou levar outros 2 ocupantes numa terceira fileira de bancos. Por isso, a Gran Livina é um pouco mais longa e mais alta. É um carro bem grande. E, na minha opinião, no geral, a melhor opção é a Gran Livina, principalmente porque esse é o modelo que se destaca perante seus concorrentes, já que ele tem 7 lugares, sendo pioneiro nesse quesito. E o preço no mercado de usados é o mesmo da versão com 5 lugares. Então, se você pretende comprar uma Livina, eu indicaria olhar a versão com 7 lugares, a menos que você não queira um carro tão grande. A Gran Livina tem 2 versões, a versão de entrada, a S, que já é bem equipada para um carro desse porte, e a versão topo de linha, a SL, que acaba sendo a versão com o melhor custo-benefício. Essas 2 versões usam o mesmo motor 1.8 MR18DE. Esse motor é usado pelo Tiida. Ele é flex e gera 126 cavalos com álcool e 125 cavalos com gasolina a 5.200 RPM. Ele tem 17,5 kg de torque com ambos os combustíveis. Ele tem 2 opções de câmbio, manual de 5 marchas ou um automático convencional que tem apenas 4 marchas. Então, se você quer um carro um pouco mais econômico e esperto, vá com a opção de câmbio manual. Você não vai ter um desempenho de surpreender, mas se você considerar que essa não é a proposta da Livina, é ok, para usar no dia a dia talvez você não sinta falta de mais potência. E em relação ao consumo, não é um carro econômico não, é um carro que tem consumo bem alto. Na cidade, com álcool faz uma média de 6,4 km por litro, já na estrada essa média passa para 9 km por litro. O Nissan Gran Livina 2010 tem preço médio entre 30 e 35 mil reais. É um ótimo carro, mas como eu comentei em um vídeo bem antigo, o custo de manutenção da Livina é bem caro, principalmente peças de acabamento, assim como o seguro. Então leve tudo isso em consideração. Mas é um bom carro e é um carro que eu indico bastante para você que tem uma família bem grande ou quer trabalhar com aplicativos, por exemplo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa ou se você pegaria um carro mais tradicional, mais conhecido, que tem uma boa revenda e uma desvalorização mais baixa. Isso aí, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Forte abraço, valeu e fui!